Você já trabalhou tanto que esqueceu o nome dos seus próprios filhos? Já chegou em casa tão cansado que nem conseguiu abraçar quem te ama? Sabe aquela sensação de acordar todo dia e sentir que sua vida não te pertence mais, que você é só uma peça numa engrenagem gigante que tritura gente e cospe dinheiro para os outros? Hoje eu vou te contar a história de um homem que transformou isso em sistema, que construiu um império em cima do suor e das lágrimas de milhares de pessoas. E vou te mostrar o dia em que tudo desmoronou, o dia em que ele descobriu que existe um preço que nem todo o dinheiro do mundo consegue pagar. Fernando Castilho era dono da maior empresa de telemarketing do Brasil, a Connect Max. 47 anos, cabelo preto impecável, relógio Rolex no pulso esquerdo, ternos que custavam mais que o salário anual de 3 funcionários. Seu nome estava nas listas de bilionários da Forbes. Sua empresa tinha 15 mil funcionários espalhados por 8 estados. E Fernando tinha uma filosofia de gestão muito clara: explorar ao máximo, pagar o mínimo, substituir quando quebrar. Para ele, funcionário era igual bateria de celular. Você usa até gastar, depois joga fora e coloca uma nova. Fernando não via pessoas, via números, metas, lucros, eficiência, produtividade. Se alguém não aguentava o ritmo, a porta da rua era a serventia da casa. E tinha gente fazendo fila para entrar, porque desemprego estava alto. E Connect Max pagava mal, mas pagava. O call center principal ficava numa torre espelhada na Avenida Faria Lima, em São Paulo. 12 andares de boxes apertados, cadeiras desconfortáveis, ar-condicionado que nunca funcionava direito. 1000 pessoas por andar, 1000 vozes falando ao mesmo tempo, vendendo planos que ninguém precisava, cobrando dívidas que ninguém conseguia pagar, resolvendo problemas que a própria empresa criava. O ambiente era um inferno silencioso, todo mundo usando headset, todo mundo com olhos cansados, todo mundo contando os minutos para o fim do turno. A jornada oficial era de 8 horas, mas Fernando tinha criado um sistema genial. Genial para ele, cruel para os outros. As metas eram impossíveis de bater em 8 horas. Então os funcionários ficavam mais tempo, de graça, porque se não batessem meta recebiam advertências. 3 advertências. Demissão. Simples assim. Marina tinha 32 anos, 2 filhos pequenos, um marido desempregado e uma conta bancária que vivia no vermelho. Trabalhava na Connect Max há 4 anos. Setor de cobranças. Ela acordava às 5 da manhã, deixava as crianças na casa da mãe, pegava 2 ônibus, chegava na empresa às 7h30, entrava às 8, saía às 9 da noite. 11 horas dentro daquele lugar, sendo xingada por clientes desesperados, pressionada por supervisores sem coração, lutando para bater metas que aumentavam todo mês. Marina estava exausta, mas não podia parar, tinha contas para pagar, filhos para alimentar, sonhos que tinham virado pó mas que ela ainda guardava num cantinho do peito com esperança boba de que um dia as coisas melhorariam. Fernando não conhecia Marina, nunca tinha visto o rosto dela, não sabia que ela existia, mas Marina conhecia Fernando. Todo funcionário conhecia. Ele aparecia uma vez por mês na empresa, sempre de surpresa, sempre no meio do turno, atravessava os andares olhando para as telas dos computadores, checando números, anotando coisas. Nunca cumprimentava ninguém, nunca perguntava como as pessoas estavam. Só queria saber de resultados. Se os números estavam bons, ele ia embora calado. Se estavam ruins, convocava os supervisores e os destruía na frente de todo mundo. Humilhava, ameaçava, demitia. O medo que Fernando causava era tão grande que quando alguém avisava que ele tinha chegado ao prédio, dava para sentir a tensão subir pelos andares como uma onda gelada. Naquela terça-feira de novembro, Fernando chegou às 3 da tarde sem avisar. Entrou no 10º andar, o andar de Marina, e começou a andar entre os boxes. Os funcionários ficaram tensos, dedos digitando mais rápido, vozes mais firmes nas ligações, todos fingindo que estavam produzindo no máximo. Fernando parou atrás de um rapaz magro de uns 25 anos, Carlos. O menino estava tremendo, suando frio. A tela dele mostrava que ele tinha batido apenas 40% da meta do dia. Fernando inclinou sobre o ombro dele e falou alto, alto o suficiente para todo o andar ouvir. Você é pago para trabalhar ou para passear? Carlos engoliu seco. Estou trabalhando, Sr. Castilho. Trabalhando? Você bateu 40% da meta. Uma tartaruga bate mais que você. O andar inteiro ficou em silêncio. Carlos estava vermelho de vergonha. Eu tive algumas ligações longas, senhor. Clientes difíceis. Cliente difícil é você que não sabe vender. O supervisor do setor apareceu correndo nervoso. Senhor Castilho, o Carlos é um bom funcionário. Só está tendo um dia ruim. Fernando olhou para o supervisor com desprezo. Dia ruim? Aqui não tem dia ruim.
Aqui tem resultado ou tem demissão. Vou dar mais uma chance para ele, senhor. Fernando sorriu, um sorriso gelado. Uma chance? Beleza. Ele virou para Carlos. Você tem até o fim do expediente para bater 100% da meta. Se não bater, está demitido. Mas, senhor, faltam 3 horas. A meta é calculada para 8 horas. Carlos tentou argumentar. Então você vai ter que trabalhar mais rápido. Fernando se afastou. Carlos ficou ali paralisado, lágrimas nos olhos, sabendo que era impossível. Marina viu tudo do box dela, a raiva fervendo no peito. Ela já tinha visto aquilo dezenas de vezes, Fernando escolhendo uma vítima, humilhando publicamente, usando o medo como ferramenta de gestão. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Marina não aguentou. Ela desligou o headset, levantou da cadeira e foi até onde Fernando estava conversando com o supervisor. Senhor Castilho, posso falar com o senhor? Fernando olhou para ela como se ela fosse um inseto. Quem é você? Marina Souza. Trabalho aqui há 4 anos. E, o que você quer? Quero pedir para o senhor reconsiderar o caso do Carlos. Fernando piscou surpreso. Ninguém nunca tinha questionado ele na frente de outros funcionários. Reconsiderar? Quem você pensa que é para pedir isso? Sou uma funcionária que conhece o trabalho aqui. O Carlos é esforçado. Ele não merece ser tratado assim. Fernando deu um passo em direção a ela. A voz ficou baixa, perigosa. Você está me dando lição de gestão? Estou pedindo humanidade. Humanidade não paga conta. Resultado paga. E você, já que está tão preocupada com os outros, qual é a sua meta hoje? Marina respirou fundo. Estou com 95%. Ah, 95%. Então você também não bateu 100%. Fernando sorriu vitorioso. Faltam 5 horas para o fim do expediente, senhor. Eu vou bater. Talvez você devesse se preocupar com a sua própria produtividade ao invés de defender incompetente. O Carlos não é incompetente. Ele é humano. E humanos têm limites. Fernando ficou vermelho. Limites? Quer saber de limite? O limite é a porta da rua. Qualquer um aqui que não gostar pode sair agora. Tem 1000 pessoas querendo essa vaga. O andar inteiro estava assistindo. Ninguém respirava. Marina sabia que tinha acabado de assinar a própria demissão, mas as palavras saíram antes que ela pudesse controlar. 1000 pessoas desesperadas que o senhor vai explorar do mesmo jeito, até quebrar, até adoecer, até não aguentar mais. E quando elas não servirem mais, o senhor joga fora e pega outras. É isso? O silêncio era absoluto. Fernando estava chocado. Ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito. O supervisor estava pálido. Marina estava tremendo, mas de pé, firme. Você está demitida. Fernando disse devagar. Pode pegar suas coisas e sair agora. Eu sei que estou. Marina assentiu. Mas antes de eu sair, eu quero que todo mundo aqui saiba de uma coisa. Ela se virou para os colegas. A gente aceita porque precisa. A gente aguenta porque tem família. Mas isso aqui não é normal. Trabalhar 11 horas por dia, ser humilhado, ser tratado como lixo, isso não é normal. E um dia isso vai mudar. Seguranças, tirem ela daqui, Fernando ordenou. 2 seguranças apareceram, mas não tocaram em Marina. Ela pegou a bolsa, andou com dignidade até o elevador. Quando as portas fecharam, ela desabou, chorando, tremendo, sabendo que tinha perdido o emprego, o sustento, mas sentindo algo estranho no peito. Alívio, misturado com medo, misturado com orgulho de ter dito a verdade. Fernando voltou para a sala dele no último andar. Uma sala enorme com vista para São Paulo inteira. Móveis de design, silêncio luxuoso. Ele se serviu de um uísque caro, tentando esquecer o que tinha acontecido, mas não conseguia. O rosto daquela funcionária, Marina, a coragem dela, as palavras dela, ficaram ecoando na cabeça. Ele balançou a cabeça irritado. Ela era só mais uma fracassada que não aguentava pressão. Daqui 3 dias ninguém ia lembrar dela. Mas Fernando estava errado, muito errado, porque Marina não era só mais uma. Marina era a centelha que ia acender um incêndio que Fernando não imaginava que estava prestes a começar. Marina chegou em casa antes das 5 da tarde, coisa que não acontecia há anos. Os filhos estranharam. Mãe, você tá doente? O pequeno perguntou preocupado. Não, filho. A mamãe só mudou de emprego. Ela mentiu para não preocupar. O marido, Ricardo, viu o rosto dela e entendeu tudo. O que aconteceu? Fui demitida. Marina desabou no sofá. Ricardo se sentou ao lado dela. Por quê? Porque eu cansei de ficar quieta porque eu vi um garoto sendo humilhado e não conseguia aceitar. Ele abraçou a esposa. Você fez certo.
Mas a gente não tem dinheiro guardado, Rico. As contas vencem semana que vem. A gente dá um jeito. Marina chorou no ombro do marido, sentindo o peso do mundo. Ela tinha feito a coisa certa, mas a coisa certa estava custando caro. Nos dias seguintes, Marina tentou encontrar outro emprego, mas não era fácil. Com 32 anos, 2 filhos, sem formação universitária completa, as portas não abriam. Ela mandava currículos, ia em entrevistas, mas ou o salário era menor ainda, ou as empresas queriam disponibilidade total, coisa que ela não podia dar porque tinha filhos. Na quinta-feira daquela semana, Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô, Marina? Sou eu? Quem fala? Camila, do RH da Connect Max. Lembra de mim? Marina lembrou. Camila era uma das poucas pessoas humanas no departamento de recursos humanos. O que você quer, Camila? Quero te contar uma coisa. Depois que você foi demitida, algo mudou aqui. O quê? 3 funcionários pediram demissão no mesmo dia. No dia seguinte, mais 5. E hoje de manhã, 15 pessoas não apareceram para trabalhar. Marina ficou em silêncio. Camila continuou. E tem mais. Alguém gravou o vídeo da discussão entre você e o Fernando. Está rodando nos grupos de WhatsApp dos funcionários. Está viralizando. Não pode ser. Marina sentiu o coração acelerar. Pode sim. E as pessoas estão acordando, Marina. Estão percebendo que não precisam aceitar tudo caladas. Você plantou uma semente, mas eu fui demitida. Eu não posso fazer nada mais. Você já fez. Agora outras pessoas estão continuando. Camila pausou. E tem outra coisa. O quê? O Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia anônima sobre as condições aqui. Vão investigar. Marina não sabia o que dizer. Quem fez a denúncia? Não sei. Mas várias pessoas estão juntando provas, prints, gravações, tudo. O império do Fernando está começando a rachar, Marina. E você foi a primeira pedra. Olha, se você chegou até aqui, é porque, assim como eu, você acredita que todo mundo merece ser tratado com dignidade no trabalho. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa quão poderoso alguém seja, sempre existe um limite para a injustiça. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa luta. E me conta aí nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida no trabalho? Já teve que escolher entre a dignidade e o emprego? Quero saber sua história. Enquanto Marina processava a informação, Fernando estava no escritório enfrentando uma crise que ele não entendia. O diretor de RH bateu na porta apressado. Senhor Castilho, temos um problema sério. Fernando nem levantou os olhos dos papéis. Fala, o turnover disparou essa semana. Quantos? 47 funcionários saíram nos últimos 5 dias. Fernando finalmente olhou para cima. 47? Em 5 dias? E tem mais. O absenteísmo triplicou. Gente faltando sem justificativa. E estamos recebendo processos trabalhistas. Vários. Fernando sentiu uma pontada de preocupação. Processos por quê? Condições de trabalho insalubres, assédio moral, horas extras não pagas. A lista é grande. Isso é frescura. Gente que não aguenta trabalhar. Mas está aumentando, senhor. E tem mais uma coisa. O diretor respirou fundo. Tem um vídeo circulando. Que vídeo? Da discussão do senhor com aquela funcionária que foi demitida. A Marina. Alguém gravou e está espalhando. Fernando gelou. Mostra. O diretor abriu o celular, passou o vídeo. Fernando viu a cena inteira. Ele humilhando o Carlos. Marina o confrontando. As palavras dela sobre exploração, sobre dignidade. O vídeo tinha 50 mil visualizações. Os comentários eram devastadores. Monstro, explorador, empresário sem coração. Isso deveria ser crime. Desligue isso. Fernando disse entre dentes. Senhor, a imprensa já está perguntando sobre o vídeo. E o Ministério Público do Trabalho solicitou documentos da empresa. Uma auditoria completa. Fernando se levantou nervoso. Alguém fez denúncia? Parece que sim. E agora as pessoas estão vindo à tona com mais relatos. Tem um grupo no Facebook com 3.000 funcionários e ex-funcionários compartilhando histórias de abuso. Fernando sentiu o chão tremer. Ele tinha construído aquele império com mão de ferro, sem se importar com o custo humano. Mas agora o custo estava voltando, em forma de processos, de exposição pública, de revolta coletiva. Controla esse incêndio, Fernando ordenou. Como o senhor quer que eu controle, senhor? São milhares de pessoas falando. O vídeo já foi compartilhado 10.000 vezes. Processem quem gravou. Não sabemos quem foi. Alguém filmou de longe, de um celular. Fernando socou a mesa. Então o que você sugere? Sugiro que o senhor faça um pronunciamento público pedindo desculpas, prometendo mudanças. Fernando riu com escárnio. Desculpas? Eu vou pedir desculpas por cobrar resultados? Por exigir trabalho? O senhor está perdendo funcionários, perdendo reputação.
e vai perder muito dinheiro se os processos avançarem. O tom do diretor era sério. Isso é chantagem? É a realidade, Sr. Castilho. Fernando mandou o diretor sair. Ficou sozinho na sala gigante, olhando para a cidade lá embaixo. Milhões de pessoas trabalhando, vivendo, sonhando. E ele, lá no alto, sempre achou que estava acima de todos. Mas agora percebia que poder não é eterno, que tirar demais das pessoas tem consequências, que explorar tem limite. E o limite estava chegando. Enquanto isso, Marina recebia mensagens, dezenas de mensagens. Pessoas que tinham trabalhado na Connect Max, pessoas que ainda trabalhavam, todas agradecendo pela coragem. Você me representou. Obrigado por falar o que todos pensam. Você é uma heroína. Marina não se sentia heroína. Se sentia assustada, desempregada, desesperada, mas ao mesmo tempo, sentia que tinha feito algo maior, tinha dado voz a milhares de pessoas que sofriam em silêncio. Na segunda-feira seguinte, Marina acordou e viu que o vídeo tinha explodido. 500 mil visualizações, notícias em portais grandes, até uma emissora de TV queria entrevistá-la. Ricardo leu a notícia em voz alta. Funcionária enfrenta bilionário e expõe condições desumanas em call center. Marina, você está nas notícias. Não pode ser. É sim. E olha só, ele mostrou o celular. A Connect Max está sendo investigada pelo Ministério Público. Fernando Castilho vai ter que responder. Marina sentou na cama, atordoada. Uma semana atrás ela era só mais uma funcionária invisível. Agora era o rosto de uma luta que ela nem sabia que estava liderando. O telefone tocou. Era um número desconhecido novamente. Alô? Marina Souza? Sim, quem fala? Meu nome é Dr. Henrique Almeida. Sou advogado especialista em direito trabalhista. Estou ligando porque quero representá-la gratuitamente num processo contra a Connect Max. Marina segurou o telefone com força. Um advogado querendo representá-la de graça? Isso parecia bom demais para ser verdade. Por que o senhor faria isso gratuitamente? Porque eu acompanho casos de abuso trabalhista há 15 anos, e o seu caso representa milhares de outros. A Connect Max não é a única empresa que explora funcionários, mas ela é uma das maiores. Se conseguirmos provar as irregularidades lá, criamos jurisprudência para outros casos. Marina ainda estava hesitante. Eu não tenho dinheiro para pagar nada se der errado. Não vai dar errado. E você não vai pagar nada. Eu trabalho com uma ONG de direitos trabalhistas. Nosso objetivo não é lucro, é justiça. E Marina, eu vi o vídeo. Você foi corajosa. Agora deixe eu ser corajoso por você também. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Eu aceito. Nos dias seguintes, o Dr. Henrique organizou tudo com precisão cirúrgica. Reuniu depoimentos de 43 ex-funcionários da Connect Max, todos relatando as mesmas práticas, metas impossíveis, horas extras não pagas, assédio moral sistemático, pressão psicológica, ambientes insalubres. Cada depoimento era uma peça de um quebra-cabeça gigante que mostrava um padrão de exploração institucionalizado. Marina foi chamada para dar seu depoimento oficial. Ela chegou ao escritório do advogado nervosa, mas determinada. Dr. Henrique era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis, mas com um ar de quem não desistia fácil. Marina, senta aqui, vou te explicar como vai funcionar. Ele abriu uma pasta. Vamos entrar com uma ação coletiva em nome de todos os funcionários que foram prejudicados. Vamos pedir indenização por danos morais, pagamento de horas extras, melhoria nas condições de trabalho. Mas eu já fui demitida. Marina lembrou. Você foi, mas outros 14 mil ainda trabalham lá. E você vai ser a representante dessa ação. O rosto da luta. Marina engoliu seco. Eu não quero ser o rosto de nada. Eu só queria trabalhar em paz. Eu sei, mas às vezes a vida coloca a gente em posições que não escolhemos. Você falou a verdade naquele dia. Agora essa verdade virou movimento. Marina pensou nos filhos, no marido, nas contas. Pensou também em Carlos, o garoto que quase foi demitido. Pensou nas colegas que choravam no banheiro. Pensou nas noites que voltava para casa sem forças nem para brincar com os meninos. Tá bom, eu faço parte. Ótimo. Dr. Henrique sorriu. Agora me conta tudo, desde o começo. E Marina contou. Contou sobre os 4 anos de pressão constante, sobre as metas que aumentavam sem parar, sobre supervisores que gritavam, sobre pausas cronometradas de 5 minutos para ir ao banheiro, sobre colegas que tiveram crises de ansiedade no meio do expediente, sobre o dia que uma funcionária desmaiou de exaustão e foi mandada de volta para o box assim que acordou. Enquanto Marina falava, Dr. Henrique anotava tudo. Quando ela terminou, ele estava sério.
Marina, o que aconteceu lá não é gestão rigorosa, é tortura psicológica sistematizada. E vamos provar isso. A notícia da ação coletiva vazou para a imprensa 2 dias depois. Os jornais estamparam. 43 funcionários processam Connect Max por condições análogas à escravidão moderna. Fernando Castilho leu a manchete no iPad enquanto tomava café da manhã, na cobertura de 500 metros quadrados. Ele jogou o aparelho na mesa com força. A esposa, Patrícia, assustou. O que foi? Esses desgraçados estão me processando. Quem? Funcionários, ex-funcionários. Um bando de fracassados querendo dinheiro fácil. Patrícia pegou o iPad, leu a matéria. Fernando, isso está ficando feio. A imprensa toda está cobrindo. É histeria coletiva. Vai passar. Vai passar? Ela mostrou o celular. Tem hashtag no Twitter. Tem gente pedindo boicote da empresa. Tem clientes cancelando contratos. Fernando ficou pálido. Que clientes? 3 grandes. Cancelaram alegando que não querem associar a marca deles com polêmica trabalhista. Fernando sentiu o sangue ferver. Ele pegou o telefone, ligou para o advogado da empresa. Doutor Maurício, preciso que você acabe com esse processo. Como assim, Fernando? Compra esses funcionários. Oferece acordo. Qualquer coisa. Só tira isso da mídia. Já tentei contato. Eles não querem acordo. Querem julgamento público. Fernando socou a mesa. Todo mundo tem preço. Acha o preço deles. O problema não é dinheiro, Fernando. O advogado deles é Henrique Almeida, conhecido por não aceitar acordos em casos que ele considera de interesse público. Ele quer jurisprudência, não grana. Então destrói a credibilidade dele. Inventa alguma coisa. Doutor Maurício suspirou do outro lado da linha. Fernando, você está nervoso. Eu entendo, mas precisamos jogar isso com inteligência. Se a gente partir para o ataque sujo, piora a nossa imagem. O que você sugere então? Que eu fique quieto enquanto me destroem? Sugiro que você considere fazer mudanças reais na empresa, melhorar as condições, rever as metas, mostrar boa vontade. Você enlouqueceu? Isso vai custar milhões. E não fazer vai custar mais. Você já perdeu 3 contratos grandes. Se isso virar bola de neve, pode perder muito mais. Fernando desligou irritado. Ele não ia ceder. Tinha construído aquele império do jeito dele e não ia mudar por causa de meia dúzia de funcionários reclamões. Mas a bola de neve já estava rolando, e ela era maior do que Fernando imaginava. Naquela mesma tarde, o Ministério Público do Trabalho convocou Fernando para um depoimento. Ele chegou ao prédio do MPT com o advogado confiante, achando que ia resolver tudo rápido. A procuradora era uma mulher de uns 40 anos. Séria, cabelos presos, olhar que atravessava. Senhor Castilho, obrigada por comparecer. Ela começou. Estamos investigando denúncias sobre as condições de trabalho na Connect Max. Denúncias infundadas, doutora. Minha empresa segue todas as leis trabalhistas. A senhora leu os 43 depoimentos que recebemos? Li por cima. Pessoas insatisfeitas com as próprias limitações. A procuradora abriu uma pasta. Vou ler alguns trechos. Depoimento de Mariana Silva, 29 anos, trabalhou na Connect Max por 3 anos. Tive 2 crises de ansiedade dentro da empresa. Fui orientada a não procurar médico, porque poderia resultar em atestado, e atestado resultava em advertência. Fernando cruzou os braços. Cada pessoa reage diferente à pressão. Depoimento de João Santos, 35 anos. As metas aumentavam 15% todo mês sem aumento correspondente de salário. Trabalhar 10, 11 horas por dia virou rotina. Quem reclamava era demitido. Trabalho extra é voluntário, doutora. Ninguém é obrigado. A procuradora o encarou. Quando a pessoa não bate a meta em 8 horas e recebe advertência que pode levar à demissão, ela é obrigada sim. Isso se chama coação. Fernando ia argumentar, mas o advogado dele tocou seu braço pedindo calma. Senhor Castilho, quantos funcionários a Connect Max tem? 15 mil espalhados pelo Brasil. E qual a taxa de rotatividade anual? Fernando hesitou. Alta. Quanto? 68%. A procuradora anotou. Você acha normal uma empresa perder quase 70% dos funcionários todo ano? No setor de telemarketing é comum. Por quê? Porque é um trabalho desgastante, doutora. Exatamente. A procuradora fechou a pasta. É desgastante porque empresas como a sua transformam seres humanos em máquinas de produção. E quando a máquina quebra, vocês descartam e pegam outra. Isso não é ilegal se feito dentro das normas, mas não está sendo feito dentro das normas. Temos evidências de horas extras não pagas, de ambiente insalubre sem adicional, de assédio moral institucionalizado. Vamos periciar sua empresa toda, e se confirmarmos as denúncias, vamos pedir multas milionárias e mudanças estruturais obrigatórias.
Fernando saiu dali furioso e assustado. Aquilo estava fugindo do controle. Marina, enquanto isso, estava vivendo uma transformação que ela não esperava. A história dela tinha viralizado. Perfis grandes nas redes sociais compartilhavam o vídeo. Influenciadores falavam sobre condições de trabalho. Até políticos começaram a usar o caso para propor leis mais rígidas. Marina foi convidada para dar entrevista num programa de TV de grande audiência. Ela estava apavorada. Ricardo, eu não sei falar em público. Eu vou travar. Você não vai travar. Ricardo segurou as mãos dela. Você só precisa contar a verdade, do jeito que você sempre fez. Marina entrou no estúdio de televisão com as pernas bambas. A apresentadora Renata Campos era famosa, conhecida por entrevistas fortes. Marina, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Marina, você virou símbolo de uma luta. Como se sente com isso? Assustada, para ser sincera. Eu não queria ser símbolo de nada. Eu só queria trabalhar e sustentar meus filhos. Mas você fez algo que muitos não têm coragem de fazer. Enfrentou seu patrão. Eu não pensei em coragem. Eu só vi um garoto sendo humilhado e não consegui ficar quieta. O que você sentiu naquele momento? Raiva, cansaço. Eu estava cansada de ver gente sendo tratada como lixo, de ver gente chorando, adoecendo, desistindo da vida. E eu pensei, se eu não falar nada agora, eu vou me odiar para sempre. Marina, você tem filhos? Tenho 2. E eles sabem do que você fez? Sabem. O mais velho me perguntou se eu era heroína. Eu disse que não. Que heroína é coisa de filme. Mas ele disse que para ele eu era sim, porque eu defendi outras pessoas. As lágrimas vieram. Marina tentou controlar, mas não conseguiu. Desculpa. Não precisa se desculpar. A apresentadora passou um lenço. Você perdeu o emprego por fazer a coisa certa. Como está sendo financeiramente? Difícil. Muito difícil. As contas estão atrasadas. Meu marido está desempregado também. Mas eu não me arrependo. Porque dignidade não tem preço. A frase ecoou pelo estúdio. A plateia aplaudiu de pé. Quando a entrevista foi ao ar, a repercussão foi imediata. Milhares de pessoas compartilharam trechos. Muita gente começou a se organizar. Funcionários de outras empresas, de outros setores, todos compartilhando histórias parecidas. O movimento estava crescendo. Fernando assistiu à entrevista no escritório, viu Marina chorando, viu a plateia aplaudindo, viu a opinião pública se voltando completamente contra ele. Dr. Maurício ligou logo depois. Fernando, precisamos conversar sério. O que agora? Seus maiores investidores estão preocupados. Querem uma reunião de emergência? Por quê? Porque a imagem da Connect Max está destruída. As ações da empresa caíram 23% essa semana. E tem mais. O Ministério Público já começou a perícia nos 8 escritórios. Fernando sentiu o estômago revirar. Quanto tempo até terminar a perícia? 2, talvez 3 semanas. E depois? Depois eles apresentam um relatório. Se o relatório confirmar as denúncias, você vai ter que pagar multas pesadas e reestruturar tudo. Quanto de multa? Pode chegar a 50 milhões. Fernando quase caiu da cadeira. 50 milhões? No mínimo. E isso sem contar os processos individuais que estão surgindo. Quantos? 127 até agora. E aumentando todo dia. Fernando desligou o telefone atordoado. Ele olhou pela janela do escritório para a cidade lá embaixo. Tinha passado 25 anos construindo aquele império. 25 anos trabalhando 16 horas por dia. Sacrificando família, saúde, tudo pelo sucesso. E agora, em 3 semanas, estava vendo tudo desmoronar. Tudo por causa de uma funcionária que ele nem conhecia direito. Por causa de um momento de raiva gravado em vídeo. Por causa de anos de exploração que ele sempre considerou normal. Fernando pegou a garrafa de uísque na gaveta, serviu um copo, bebeu de um gole só. Ele precisava de um plano. Precisava reverter aquilo. Mas como? Como você convence milhares de pessoas de que você não é o monstro que elas veem? Como você reconstrói uma reputação destruída? A resposta veio de um lugar inesperado. Patrícia, sua esposa, entrou no escritório sem bater. Ela estava séria. Fernando, precisamos conversar. Não agora, Patrícia. Estou no meio de uma crise. Sim, agora. Ela se sentou na frente dele. Eu conversei com nossos filhos hoje. E daí? Eles estão sendo zoados na escola. Os amigos viram o vídeo, viram as notícias. Estão chamando você de vilão. E sabe o pior? Eles me perguntaram se era verdade. Se você realmente tratava as pessoas daquele jeito. Fernando ficou tenso. O que você disse? Disse que não sabia. Porque eu realmente não sei, Fernando. Você nunca me contou como era seu trabalho, como você gerenciava as pessoas. Eu gerencio com eficiência, com crueldade.
Patrícia corrigiu. Fernando, eu vi o vídeo completo. Vi você humilhando aquele garoto. Vi a Marina te confrontando. E sabe o que eu pensei? Pensei que se alguém tratasse nossos filhos daquele jeito, eu ia querer destruir essa pessoa. Você não entende de negócios. Eu entendo de humanidade. E o que você faz lá não é humanidade, é exploração. Patrícia se levantou. Eu casei com você porque achei que você era ambicioso, determinado. Mas ambição não justifica destruir vidas. Fernando ficou calado. Pela primeira vez estava ouvindo verdades de alguém próximo. E doía. Você tem uma chance de consertar isso, Fernando. Uma chance de mudar de verdade. Se você não mudar, vai perder a empresa, vai perder a reputação e pode perder a família também. Ela saiu deixando Fernando sozinho com os próprios pensamentos. Naquela noite ele não dormiu. Ficou pensando em tudo que tinha construído, em tudo que estava perdendo. Pensou na Marina, nos filhos dela, nas 15.000 pessoas que trabalhavam para ele. Será que ele era realmente o vilão? Ou será que tinha se tornado um sem perceber? O amanhecer trouxe uma decisão que ninguém esperava. Na manhã seguinte, Fernando convocou reunião de emergência com toda a diretoria da Connect Max. Os diretores chegaram tensos, esperando ordens de ataque, estratégias de defesa, manobras jurídicas. Mas Fernando surpreendeu a todos. Vamos mudar tudo. O diretor de RH piscou confuso. Como assim, senhor? Vamos reestruturar a empresa toda. Metas realistas. Jornada de 8 horas fiscalizada, contratação de mais funcionários para dividir a carga, ambiente de trabalho humanizado. Mas, senhor, isso vai custar milhões, vai custar mais se não fizermos. Fernando olhou para cada um deles. Eu construí essa empresa explorando pessoas. Eu achei que era normal, que era necessário, mas eu estava errado. E agora vamos consertar. Um dos diretores ousou perguntar: o senhor está fazendo isso por consciência ou por pressão? Honestamente, pelos dois. A pressão me forçou a enxergar o que a consciência deveria ter mostrado há anos. Fernando respirou fundo. E tem mais. Vou pedir desculpas públicas. A notícia de que Fernando Castilho faria um pronunciamento público vazou na mesma hora. Em 24 horas, todos os portais de notícia estavam especulando. Será um pedido de desculpas? Será uma defesa? Será um ataque? Marina soube pela TV. Ela estava na sala com Ricardo e os meninos quando a apresentadora anunciou: Fernando Castilho, CEO da Connect Max, fará pronunciamento ao vivo amanhã às 10 da manhã. O estômago de Marina revirou. Ricardo segurou a mão dela. O que você acha que ele vai dizer? Não sei, mas seja lá o que for, ele só está fazendo porque foi encurralado. Dr. Henrique ligou minutos depois. Marina, você viu? Vi, ele vai tentar limpar a barra dele. Com certeza, mas já temos tudo documentado. Não importa o que ele diga, os fatos estão registrados. Marina respirou fundo. Mesmo assim, ele tem dinheiro, poder, pode fazer as pessoas acreditarem nele. Pode tentar, mas a verdade já está nas ruas. E verdade, uma vez solta, não volta para a caixa. Na manhã seguinte, Fernando acordou às 5. Tinha escrito e reescrito o discurso a noite toda. Patrícia estava ao lado, acordada também. Você está pronto? Não, mas precisa ser feito. Fernando se levantou, tomou banho, vestiu um terno sóbrio, azul marinho, sem ostentação. Pela primeira vez em anos, não colocou o Rolex, colocou um relógio simples. Patrícia notou. Você tirou o relógio caro. Hoje não é dia de exibir luxo, é dia de mostrar humildade. Espero que seja genuíno, Fernando, porque se for só teatro, as pessoas vão perceber. Eu sei. Fernando olhou para a esposa. E não é teatro. Pela primeira vez eu estou entendendo o estrago que fiz. Às 10 da manhã, Fernando estava num auditório lotado de jornalistas. Câmeras de TV, fotógrafos, repórteres com gravadores. O clima era tenso, hostil até. Fernando subiu no pequeno palco, ajustou o microfone e respirou fundo. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. Eu convoquei essa coletiva porque preciso dizer algumas coisas que deveria ter dito há muito tempo. Silêncio absoluto. Durante 25 anos eu construí a Connect Max. Comecei do zero, com um escritório pequeno, 5 funcionários, muita determinação. Ao longo dos anos a empresa cresceu, virou uma das maiores do Brasil, gerou milhares de empregos, movimentou milhões. Eu sempre me orgulhei disso. Fernando pausou, mas eu estava orgulhoso das coisas erradas. Estava orgulhoso dos números, dos lucros, do tamanho da empresa. E esqueci do mais importante, das pessoas. Um murmúrio percorreu o auditório. Nas últimas semanas eu fui confrontado com a verdade que eu ignorei durante anos. Meus funcionários não eram bem tratados. As metas eram abusivas. As condições de trabalho eram desumanas. E eu, como líder, permiti isso. Não,
Eu fiz mais que permitir. Eu incentivei. Eu criei uma cultura de exploração. E quando alguém teve coragem de me confrontar, eu a demiti. Fernando olhou direto para as câmeras. Marina Souza, você estava certa. E eu estava errado. Completamente errado. A sala explodiu em flashes de câmera. Eu humilhei você. Humilhei dezenas de outras pessoas. Transformei o ambiente de trabalho num campo de batalha, onde só os mais resistentes sobreviviam. E os que não aguentavam, eu descartava sem pensar duas vezes. Fernando sentiu a garganta apertar, mas continuou. Eu me tornei o tipo de pessoa que eu detestaria se estivesse do outro lado. Me tornei um explorador, um opressor. E demorei uma crise pública, uma investigação do Ministério Público e a possibilidade de perder tudo para acordar. Os jornalistas estavam boquiabertos. Ninguém esperava aquilo. Hoje eu venho pedir desculpas. Desculpas públicas para Marina, para Carlos, para os 15 mil funcionários que sofrem todo dia, para os milhares que saíram da empresa carregando traumas. Desculpas para as famílias que foram prejudicadas porque seus pais, mães, filhos voltavam para casa exaustos demais para viver. Mas desculpas não são suficientes. Fernando continuou. Então, a partir de hoje, a Connect Max vai mudar. De verdade. Não estou fazendo isso por pressão. Estou fazendo porque é o certo. As mudanças serão as seguintes. 1. Redução imediata das metas em 40%, tornando elas atingíveis em jornada normal de trabalho. 2. Fim da política de advertências por não bater meta. 3. Contratação de 3 mil novos funcionários para distribuir melhor a carga de trabalho. 4. Aumento de 20% nos salários base. 5. Reforma completa dos ambientes, incluindo salas de descanso, pausas adequadas, melhor ventilação. 6. Criação de um departamento de saúde mental com psicólogos disponíveis gratuitamente para todos os funcionários. E 7. Minha renúncia como CEO. A bomba tinha estourado. Os jornalistas começaram a gritar perguntas ao mesmo tempo. Fernando levantou a mão pedindo silêncio. Vou continuar como acionista, mas não vou mais comandar operações. Vou contratar um CEO com experiência em gestão humanizada. Alguém que entenda que lucro não pode vir do sofrimento humano. Um repórter gritou. Senhor Castilho, isso não é só estratégia para escapar dos processos? Fernando olhou para ele. Se fosse só estratégia, eu ofereceria acordos silenciosos com dinheiro, que é o que meus advogados sugeriram. Mas eu não quero mais comprar silêncio. Quero mudança real. Os processos vão continuar e eu vou aceitar as consequências das minhas ações. Outra repórter perguntou. E a Marina? O senhor falou com ela? Não, não falei. E não vou forçar. Se ela quiser me ouvir um dia, eu estarei disponível. Mas entendo se ela não quiser. Eu não mereço o perdão dela. Só mereço as consequências. O pronunciamento durou mais 20 minutos com Fernando respondendo perguntas, algumas hostis, algumas céticas, mas ele se manteve firme, humilde, assumindo responsabilidades. Quando terminou e saiu do auditório, ele estava exausto, mas sentindo algo que não sentia há anos. Alívio. O alívio de parar de fingir, de parar de justificar o injustificável. Marina assistiu ao pronunciamento ao vivo pela TV. Quando Fernando pediu desculpas para ela diretamente, ela sentiu as lágrimas virem. Ricardo estava ao lado. O que você está sentindo? Confusão. Ela enxugou os olhos. Raiva ainda, porque o estrago já foi feito. Mas também, não sei, talvez esperança, de que ele realmente mude, de que outras empresas vejam isso e pensem duas vezes antes de explorar gente. O celular de Marina não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevista, pedindo reação ao pronunciamento. Ela ignorou todos, mas Dr. Henrique conseguiu falar com ela. Marina, você viu? Vi. E agora? Agora a gente espera para ver se ele cumpre. Palavras são fáceis, ações são difíceis. Concordo. Mas, legalmente, o que ele anunciou é significativo. Se ele realmente implementar, resolve grande parte das irregularidades. E os processos continuam. As vítimas merecem compensação pelo que sofreram. Mas se ele fizer mudanças reais, pode reduzir as penalidades. Nos dias seguintes, Fernando começou a implementar as mudanças prometidas. Primeiro reuniu todos os supervisores e gerentes. Muitos esperavam um discurso motivacional padrão, mas o que ouviram foi diferente. Eu sei que vocês estão acostumados a pressionar os funcionários sem limites. Eu sei porque eu ensinei vocês a fazer isso, mas acabou. A partir de hoje, quem pressionar funcionário além do razoável será advertido. Quem humilhar alguém será demitido. Não importa os resultados que essa pessoa traz. Um dos gerentes, Carlos Eduardo, levantou a mão. Senhor Castilho, com todo respeito, como a gente vai bater as metas com essas mudanças? As metas vão diminuir. E os lucros vão diminuir também no curto prazo. Mas prefiro
lucrar menos com dignidade do que lucrar mais com exploração. Outro gerente perguntou: e se a concorrência nos ultrapassar? Que ultrapassem. Fernando respondeu firme: prefiro ser a segunda maior empresa do setor tratando pessoas bem do que ser a primeira destruindo vidas. A mudança não foi fácil. Muitos gerentes pediram demissão. Não concordavam, não se adaptavam. Fernando os deixou ir, contratou novos, pessoas com visão diferente, com histórico de gestão humanizada. A reestruturação levou 3 semanas, mas quando terminou, a Connect Max era outra empresa. As metas caíram 40% como prometido. Novos funcionários foram contratados, os salários aumentaram, salas de descanso foram criadas, com sofás, plantas, luz natural, pausas de 15 minutos a cada 2 horas foram instituídas, psicólogos foram contratados e começaram a atender funcionários que precisavam. A primeira a notar diferença foi Júlia, uma funcionária antiga que tinha visto o inferno dos anos anteriores. Ela estava no setor de cobranças, assim como Marina tinha sido. Na primeira semana das mudanças, ela chegou no trabalho e quase não reconheceu o lugar. O ambiente estava mais claro, limpo, tinha música ambiente suave, as pessoas conversavam durante as pausas, sorriam até. O novo supervisor, André, se apresentou. Júlia, certo? Sim, senhor. Pode me chamar de André. E quero que saiba que aqui a gente trabalha em equipe. Se você tiver dificuldade em alguma meta, me avisa. A gente resolve junto. Ninguém é punido por pedir ajuda. Júlia piscou confusa. Sério? Sério? André sorriu. As coisas mudaram. E vão continuar mudando. Nos primeiros dias, os funcionários estavam desconfiados. Achavam que era pegadinha, que logo voltaria ao inferno de antes. Mas conforme as semanas passavam e as mudanças se mantinham, a atmosfera mudou. As pessoas começaram a respirar, a trabalhar sem aquele peso constante no peito, a voltar para casa com energia para viver. A taxa de rotatividade, que era de 68% ao ano, caiu para 25% em 3 meses. O absenteísmo caiu 40%. E, surpreendentemente, a produtividade aumentou. Funcionários menos estressados trabalhavam melhor, cometiam menos erros, atendiam clientes com mais paciência. Os lucros, que Fernando esperava que caíssem, se mantiveram estáveis. A empresa gastava mais com salários e estrutura, mas economizava em rotatividade, em processos, em remédios para funcionários doentes. As contas fechavam, mas de um jeito saudável. A transformação da Connect Max virou notícia. Empresa que era símbolo de exploração vira modelo de gestão humanizada. Matérias em revistas de negócios analisavam o caso. Universidades queriam estudar a mudança. Outras empresas começaram a visitar para entender como foi feito. Fernando deu entrevistas explicando o processo, mas sempre começava admitindo os erros. Eu não sou exemplo de nada. Sou exemplo do que não fazer. Demorei 25 anos e uma crise pública para entender algo básico. Gente não é recurso descartável. Num podcast famoso, o entrevistador perguntou: Fernando, você acha que perdeu tempo? Perdeu dinheiro? Perdi coisas mais importantes. Perdi a oportunidade de construir algo significativo desde o começo. Perdi a chance de dormir em paz por 25 anos. Perdi o respeito de milhares de pessoas. Dinheiro a gente recupera, reputação nem sempre. E você recuperou a sua? Estou tentando. Mas não depende só de mim. Depende das pessoas que eu machuquei decidirem se querem me dar uma segunda chance. Enquanto isso, os processos avançavam. O Ministério Público concluiu a perícia e o relatório foi devastador. Foram identificadas 47 irregularidades trabalhistas sistemáticas na Connect Max. Horas extras não pagas totalizando 89 milhões de reais nos últimos 5 anos. Condições insalubres sem adicional adequado. Assédio moral institucionalizado. A multa inicial proposta foi de 120 milhões. Mas aí veio a reviravolta. A procuradora que conduzia o caso, a mesma que tinha interrogado Fernando, fez uma proposta inusitada. Senhor Castilho, o relatório é claro. Sua empresa violou leis trabalhistas sistematicamente. A multa devida é de 120 milhões. No entanto, as mudanças que o senhor implementou são reais e significativas. Então vou propor um acordo. Fernando e Dr. Maurício se entreolharam. A multa cai para 60 milhões. Metade vai para a indenização dos funcionários prejudicados. A outra metade vai para um fundo de apoio a vítimas de exploração trabalhista. Além disso, a Connect Max se compromete a manter as mudanças por no mínimo 5 anos, com fiscalização trimestral do MPT. Se houver retrocesso, a multa integral volta.
Fernando não hesitou. Eu aceito. Doutor Maurício quase engasgou. Fernando, 60 milhões é muito dinheiro. Eu sei, mas é justo. Fernando olhou para a procuradora. Pode colocar fiscalização mensal se quiser. Eu não vou voltar atrás. O acordo foi fechado. A notícia repercutiu. Connect Max pagará 60 milhões em multa e indenizações. Marina recebeu ligação de Dr. Henrique logo depois. Marina, o acordo foi fechado. Você vai receber indenização. Quanto? 35 mil reais por danos morais mais o pagamento de 800 horas extras que não foram pagas durante seus 4 anos lá. Dá mais uns 15 mil. Total de 50 mil. Marina sentou na cama atordoada. 50 mil reais? Isso resolve nossas dívidas todas. E tem mais. Outros 42 funcionários do processo coletivo vão receber valores proporcionais ao tempo de trabalho e danos sofridos. Total de 30 milhões distribuídos. Marina começou a chorar. Não era só por ela. Era por todas as pessoas que tinham sofrido e agora viam justiça sendo feita. Quando Marina contou para Ricardo, ele a abraçou forte. Você conseguiu. Não foi só eu. Foi todo mundo que teve coragem de falar. 2 semanas depois, Marina recebeu uma carta inesperada. Era escrita à mão, letra caprichada. Querida Marina, meu nome é Fernando Castilho. Sei que você não tem nenhuma obrigação de ler isso, mas preciso tentar. Eu nunca pedi desculpas para você diretamente cara a cara, e sei que palavras não desfazem o que fiz. Mas se você me permitir, gostaria de te encontrar. Não para me justificar, não para pedir perdão, mas para te ouvir. Ouvir o que você passou, o impacto que minhas ações tiveram na sua vida. E se você quiser contar pessoalmente o que estou fazendo para mudar, entenderei se recusar. Respeitosamente, Fernando Castilho. Embaixo vinha um telefone e um e-mail. Marina leu a carta 3 vezes. Ricardo perguntou, você vai responder? Não sei. Parte de mim quer mandar ele para o inferno, mas outra parte, uma parte pequena, quer acreditar que mudança é possível. Então decide com calma. Você não deve nada para ele. Marina guardou a carta. Precisava pensar. 5 dias depois, Marina tomou a decisão. Ligou para o número que Fernando tinha deixado. Ele atendeu no segundo toque. Alô, Fernando Castilho? Sim, quem fala? Marina Souza. Silêncio do outro lado. Depois a voz trêmula. Marina, obrigado por ligar. Eu não esperava que você respondesse. Eu quase não respondi. Entendo perfeitamente. Marina respirou fundo. Eu aceito conversar com você. Mas tem condições. Pode falar. Vai ser num lugar público. Vou levar meu advogado junto. E eu não prometo nada. Nem perdão, nem compreensão, nem nada. Só vou ouvir o que você tem a dizer. Agradeço até isso. Pode escolher o lugar, dia e horário. Eu me adequo. Cafeteria do Shopping Morumbi. Sábado, 10 da manhã. Estarei lá. Obrigado, Marina. Fernando desligou com o coração disparado. Ele tinha uma chance, talvez a única, de olhar nos olhos de alguém que ele prejudicou e tentar de alguma forma consertar. Não esperava perdão. Só queria uma coisa, que Marina visse que a mudança era real. O sábado chegou com céu nublado. Marina acordou cedo, nervosa, com um nó no estômago. Tomou café com os meninos, tentou agir normal, mas Ricardo notou a tensão. Você tem certeza que quer fazer isso? Tenho. Preciso olhar nos olhos dele e ouvir o que ele tem a dizer. Não pelo bem dele, mas pelo meu. Preciso fechar esse ciclo. Ricardo beijou a testa dela. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Marina saiu de casa às 9. Pegou o metrô até o Shopping Morumbi. Dr. Henrique já estava esperando na entrada. Bom dia, Marina. Pronta? Pronta não. Mas vamos. Eles entraram na cafeteria no segundo andar. Fernando já estava lá, sentado numa mesa do canto, sozinho, sem o terno caro de sempre. Usava uma camisa social simples, calça jeans sem ostentação. Quando viu Marina, levantou imediatamente nervoso. Marina, obrigado por vir. Marina não apertou a mão dele. Apenas sentou, Dr. Henrique ao lado. Fernando sentou também, mãos trêmulas. Eu não sei por onde começar. Começa explicando por que você achava que podia tratar pessoas daquele jeito. Marina foi direta, sem rodeios. Fernando respirou fundo. Eu cresci pobre, muito pobre. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe trabalhava de faxineira em 3 casas. A gente morava num barraco de 2 cômodos. Eu vi minha mãe ser humilhada por patrões. Vi meu pai perder emprego atrás de emprego. E eu jurei que ia ser diferente. Ia ter dinheiro, poder,
Nunca ia ser humilhado de novo. Marina o encarou e decidiu virar o humilhador. É isso? Fernando baixou a cabeça. Sim, eu achei que para não ser pisado eu tinha que pisar nos outros. Achei que sucesso significava dominar, controlar, exigir além dos limites. E quanto mais a empresa crescia, mais eu me convencia de que estava certo, porque os números funcionavam, o lucro vinha. Então eu ignorei o custo humano. Marina sentiu raiva subir. Sabe quantas vezes eu chorei no banheiro daquela empresa? Sabe quantas noites eu voltei para casa tarde demais para ver meus filhos acordados? Sabe quantas vezes eu pensei em desistir, mas não podia porque tinha contas para pagar? Fernando tinha lágrimas nos olhos. Eu não sabia. Você não quis saber. Marina corrigiu. Você via números, metas, lucros. Nunca viu as pessoas por trás. Nunca perguntou se estávamos bem, se conseguíamos aguentar, se tínhamos vida fora dali. Você é verdade. Fernando enxugou os olhos. E eu peço desculpas. Sei que não muda o que eu fiz, sei que não apaga o sofrimento, mas eu preciso que você saiba que eu mudei. Não por estratégia, não por imagem. Mudei porque finalmente enxerguei o monstro que eu tinha virado. Doutor Henrique interveio. Senhor Castilho, as mudanças na Connect Max são reais? São, todas implementadas. Novos funcionários contratados, metas reduzidas, salários aumentados, ambiente reestruturado. E um novo CEO assume semana que vem. Alguém que entende de gestão humanizada. Marina perguntou. E você, o que vai fazer? Vou continuar como acionista, mas sem poder operacional. Vou estudar, fazer cursos sobre gestão de pessoas, sobre liderança ética, vou trabalhar com ONGs de direitos trabalhistas. Talvez um dia eu consiga compensar parte do mal que causei. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou, a voz firme mas carregada de emoção. Fernando, eu não vou te perdoar hoje. Talvez nunca perdoe. Porque perdão não é obrigação minha. Você destruiu anos da minha vida. Destruiu a vida de milhares de pessoas. E palavras bonitas não apagam isso. Fernando assentiu. Eu sei. Eu não espero perdão. Só espero que você acredite que a mudança é real. Mas, Marina continuou, eu reconheço que você está tentando. E isso já é mais do que a maioria faz. A maioria dos poderosos nunca admite erros. Nunca pede desculpas, nunca muda. Você está tentando. Não sei se por culpa, por medo, por consciência, mas está. E isso, de alguma forma estranha, me dá esperança. Esperança? Fernando piscou. De que existem pessoas capazes de mudança. De que exploração não precisa ser eterna. De que um dia, talvez, empresas entendam que funcionários são seres humanos, não máquinas. Marina se levantou. Vou embora agora. Espero nunca mais ter que te ver. Mas espero também que você continue mudando. Não por mim, mas pelas 15 mil pessoas que ainda dependem da Connect Max. Fernando se levantou também. Marina, só mais uma coisa. O quê? Os 50 mil que você recebeu de indenização. Eu sei que não compensa o sofrimento, então eu quero fazer algo mais. Vou criar um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Vou colocar 5 milhões. Seus filhos, se quiserem, terão bolsa integral até a universidade. Marina ficou sem palavras. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só queria que soubesse que estou tentando ser melhor. Um dia de cada vez. Marina saiu da cafeteria sem olhar para trás. Doutor Henrique a acompanhou. Quando chegaram no estacionamento, ela parou, respirou fundo. Como você está se sentindo? Doutor Henrique perguntou, confusa, com raiva ainda, mas também aliviada de ter falado tudo o que precisava. Você acha que ele mudou de verdade? Acho que ele está tentando, e às vezes, tentar já é muito. Marina entrou no carro que Doutor Henrique tinha oferecido para levá-la. No caminho de volta para casa, ela olhou pela janela, vendo São Paulo passar, pensando em tudo que tinha acontecido. Um mês atrás ela era só mais uma funcionária invisível, exausta, sem esperanças. Hoje era símbolo de resistência, tinha indenização no banco, tinha dignidade recuperada e tinha plantado uma semente de mudança que estava crescendo. Será que valia a pena? O desemprego, a humilhação pública, o medo? Sim, 1000 vezes sim. Porque ela tinha provado algo importante, que o poder tem limites, que exploração tem consequências, que dignidade não é negociável. Nos meses seguintes, a vida de Marina mudou significativamente. Com a indenização, ela pagou todas as dívidas, colocou dinheiro na poupança, matriculou os filhos numa escola melhor. Ricardo conseguiu emprego numa empresa de logística. As coisas estavam finalmente se ajeitando, mas Marina não parou. Ela começou a dar palestras em sindicatos, em universidades, em eventos de RH, contando sua história, ensinando trabalhadores sobre direitos, encorajando pessoas a não aceitarem abuso. Virou consultora voluntária da ONG de Direitos Trabalhistas, que Dr. Henrique fazia parte.
Sua missão agora era clara: garantir que outras pessoas não passassem pelo que ela passou, que outras empresas aprendessem antes de serem forçadas, que exploração não fosse normalizada. Numa dessas palestras, numa universidade federal, Marina estava no palco, auditório lotado de estudantes. Gente, trabalhar é necessário. A gente precisa pagar contas, sustentar família, realizar sonhos. Mas trabalhar não pode significar perder a alma. Não pode significar adoecer, não pode significar abrir mão de quem você é. Uma estudante levantou a mão. Marina, como a gente identifica exploração? Como sabe quando é só trabalho duro ou quando é abuso? Marina pensou. Trabalho duro te cansa, mas te deixa orgulhoso. Exploração te destrói. Se você chora todo dia, se tem medo do chefe, se não consegue ver os filhos, se está adoecendo, se sente que vale menos que nada, não é trabalho, é abuso. E você tem direito de sair, de denunciar, de lutar. Outro estudante perguntou, mas e se não tiver outro emprego? E se precisar da grana? Eu sei que é difícil. Eu passei por isso. Mas documentem tudo. Juntem provas. Procurem sindicatos. Procurem advogados trabalhistas. Muitos trabalham de graça em casos claros de abuso. E principalmente não aceitem calados, porque silêncio perpétua a exploração. Quando a gente fala, quando a gente se junta, a gente ganha força. A palestra terminou com aplausos longos. Estudantes vieram agradecer, tirar fotos, pedir conselhos. Marina saiu de lá exausta, mas feliz. Tinha encontrado propósito. Enquanto isso, Fernando cumpria o que tinha prometido. O novo CEO da Connect Max, Laura Mendes, tinha 20 anos de experiência em gestão humanizada. Ela chegou fazendo mais mudanças, criou comitês de funcionários para dar voz ativa às equipes, implementou avaliações de clima organizacional mensais, abriu canais de denúncia anônimos que funcionavam de verdade. A Connect Max se tornou case de estudo. Empresas visitavam para aprender. Universidades analisavam a transformação. E os resultados falavam por si. Turnover caiu para 18%, produtividade aumentou 12%, satisfação dos clientes melhorou significativamente. Fernando, fiel à palavra, se afastou das operações, passou a estudar sério, fez MBA em gestão de pessoas, começou a trabalhar como voluntário em ONGs, participava de debates sobre reforma trabalhista, sempre do lado dos trabalhadores agora, sempre defendendo direitos, sempre contando sua história como exemplo do que não fazer. Num desses debates, transmitido ao vivo pela internet, um jornalista perguntou: Fernando, você se arrepende de ter construído a Connect Max do jeito que construiu? Todos os dias. Fernando respondeu sem hesitar. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas não posso. Só posso tentar consertar daqui para frente. E você acha que conseguiu se redimir? Não sei se redenção é possível para quem causou tanto sofrimento, mas estou tentando. E vou continuar tentando até o último dia da minha vida. 2 anos depois do fatídico dia da demissão de Marina, a Connect Max ganhou um prêmio, melhor empresa para trabalhar no setor de telemarketing. A cerimônia foi grande, televisionada, com autoridades presentes. Laura Mendes subiu ao palco para receber o troféu. Em seu discurso, ela disse algo que emocionou a todos. Este prêmio não é nosso, é das 15.000 pessoas que trabalham conosco e que tiveram coragem de exigir mudança. É de Marina Souza, que perdeu o emprego mas ganhou a dignidade e inspirou uma transformação. É de Fernando Castilho, que teve humildade de admitir erros e mudar de verdade. E é de todos os trabalhadores do Brasil, que ainda lutam por condições justas. Vamos dedicar esse prêmio a vocês. As câmeras mostraram Fernando na plateia, aplaudindo, lágrimas nos olhos. Mostraram também Marina, que tinha sido convidada para a cerimônia e, após muita hesitação, tinha aceitado ir. Depois da cerimônia, Fernando e Marina se encontraram no saguão do hotel. Foi um encontro breve, respeitoso. Marina, Fernando cumprimentou de longe. Fernando, ela assentiu. Como você está? Bem, trabalhando, cuidando da família, fazendo palestras. E você, tentando ser melhor, um dia de cada vez. Marina deu um meio sorriso. Continue tentando. Vou. Fernando pausou. Marina, obrigado. Pelo quê? Por não ter desistido, por ter falado, por ter mudado não só a Connect Max, mas a forma como muitas empresas pensam gestão agora. Seu nome está em livros de administração, sabia? Como símbolo de resistência. Marina ficou surpresa. Não sabia. Pois está. Você virou inspiração. E eu virei exemplo do que evitar. Mas tudo bem. É o que eu mereço. Marina olhou para ele com uma expressão que Fernando não conseguiu decifrar completamente. Tinha algo de paz ali. Algo de aceitação. Fernando, eu ainda não te perdoei. E talvez nunca perdoe completamente.
mas eu reconheço a mudança. E isso para mim já é algo. Obrigado até por isso. Eles se separaram, cada um seguindo seu caminho. Marina voltou para casa, para Ricardo, para os meninos, para a vida que tinha reconstruído pedra por pedra. Fernando voltou para o apartamento menor que tinha comprado, bem mais modesto que a cobertura de antes, divorciado agora, mas com relacionamento melhor com os filhos, que tinham voltado a falar com ele depois de verem as mudanças reais. Naquela noite, Marina colocou os filhos para dormir. O mais velho, de 12 anos agora, perguntou antes de apagar a luz: "Mãe, você ainda se arrepende de ter brigado com aquele homem rico no trabalho?" Marina pensou antes de responder: "Não, filho, eu me arrependo de não ter feito antes. Por quê? Porque quando a gente fica quieto diante da injustiça, a gente vira cúmplice. E eu não quero que vocês cresçam sendo cúmplices. Quero que vocês sejam justos, corajosos, que defendam quem precisa." O menino abraçou a mãe. "Você é minha heroína, mãe." Marina sentiu o coração apertar de emoção. "Obrigada, amor. Agora dorme." Ela saiu do quarto, foi para a sala onde Ricardo assistia TV. "Tudo bem?" Ele perguntou. "Tudo." Marina se sentou ao lado. "Sabe se eu estava pensando?" "Em quê?" "Em como tudo mudou. Há 2 anos eu achava que minha vida tinha acabado quando fui demitida, mas na verdade, tinha começado." Ricardo abraçou a esposa. "Você é incrível." "Não sou. Só fiz o que era certo, e que muita gente não tem coragem de fazer. Por isso você é incrível." Eles ficaram ali, abraçados, em silêncio confortável, sabendo que tinham passado pela tempestade e saído mais fortes. Na casa de Fernando, ele estava sentado sozinho na varanda, olhando para a cidade. Pegou o celular, abriu as notícias, viu manchetes sobre casos novos de exploração trabalhista, sobre empresas sendo denunciadas, sobre trabalhadores se organizando. E em cada notícia ele via um pouco de Marina, um pouco da coragem que ela tinha mostrado, do movimento que ela tinha iniciado sem saber. Fernando pegou um caderno onde tinha começado a escrever. Era um livro não para publicar, mas para seus filhos, para que eles soubessem a verdade completa, sem filtros, sem justificativas. O título provisório era Confissões de um Explorador Arrependido. Ele escreveu mais um parágrafo naquela noite. "Aprendi tarde demais que sucesso sem humanidade não é sucesso, é apenas acúmulo de dinheiro em cima de destroços humanos. Aprendi que poder sem empatia é tirania. Aprendi que lucro obtido através de sofrimento alheio é lucro sujo. E aprendi principalmente que uma pessoa corajosa, mesmo sem poder, pode mudar tudo. Marina me ensinou isso. Ela não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha nada além da própria dignidade, mas foi o suficiente para derrubar um império de exploração e reconstruí-lo de forma justa. Se este relato servir para alguma coisa, que sirva de aviso. Tratem as pessoas bem, sempre, porque o preço de não fazer isso é alto demais." Fernando fechou o caderno, apagou as luzes, foi dormir com a consciência um pouco mais leve. Não estava livre da culpa, nunca estaria, mas estava tentando, genuinamente, ser melhor. E às vezes, tentar já é um começo. 3 anos depois daquele fatídico dia, Marina foi convidada para dar uma palestra TEDx. O tema era O Poder da Dignidade. Ela subiu no palco vermelho, microfone na mão, luzes nos olhos, público de 500 pessoas assistindo ao vivo e milhares online. Ela começou assim: "Meu nome é Marina Souza. Há 3 anos eu era invisível, mais uma entre milhões de trabalhadores exaustos, explorados, silenciados. Mas um dia, eu cansei de ser invisível. E quando a gente se cansa, quando a gente decide que chega, aí a transformação começa. Não é fácil. Eu perdi meu emprego, passei aperto financeiro, tive medo, mas ganhei algo muito maior. Ganhei minha dignidade de volta. E com ela, inspirei mudanças que eu nem imaginava ser possível. Hoje quero dizer para vocês, para cada trabalhador que está me ouvindo: você não é descartável. Você não é uma peça de máquina. Você é ser humano, com direitos, com sonhos, com valor. E se seu trabalho está te destruindo, se seu chefe te humilha, se você chora todo dia, saiba que isso não é normal. E você não precisa aceitar." A plateia estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra. Mudar não é fácil. Exige coragem, exige sacrifício, mas a alternativa é pior. A alternativa é morrer aos poucos. É perder quem você é viver sem viver. Então levanta, documenta, denuncia, luta. E se você é patrão, se você é gestor, se você tem poder sobre outras pessoas, entenda uma coisa: explorar pode dar lucro no curto prazo, mas no longo prazo você perde tudo: reputação, respeito, humanidade. Fernando Castilho aprendeu isso da pior forma, mas pelo menos aprendeu, e mudou. Então minha mensagem hoje é dupla. Para trabalhadores,
Lutem. Para patrões, mudem antes de serem forçados, porque o mundo está acordando, e exploração tem prazo de validade, dignidade não tem preço, justiça não se compra, e mudança, quando necessária, é inevitável. Obrigada. A plateia levantou em ovação. Marina saiu do palco com lágrimas nos olhos, sabendo que tinha dito tudo o que precisava. O vídeo da palestra viralizou. Em uma semana tinha 2 milhões de visualizações. Em um mês, 10 milhões. Virou movimento. #inspiração. Empresas começaram a rever políticas, trabalhadores começaram a se organizar, mudanças aconteceram, e Marina, a mulher que tinha sido apenas mais uma funcionária invisível, tinha se tornado a voz de milhões. Não porque procurou fama, não porque quis holofotes, mas porque num momento crucial teve coragem de fazer a coisa certa. E às vezes, fazer a coisa certa é tudo o que é necessário para mudar o mundo. Fernando assistiu à palestra TEDx sozinho, no apartamento. Quando terminou, ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso genuíno, de quem reconhece que perdeu a batalha, mas ganhou algo maior, consciência. Ele pegou o celular, digitou um e-mail para Marina. Não esperava resposta, só queria registrar. Marina, assisti sua palestra. Foi linda, verdadeira, necessária. Obrigado por continuar lutando. Obrigado por não desistir. E obrigado por me mostrar que mudar é possível, mesmo quando parece tarde demais. Continue sendo essa luz. O mundo precisa. Com respeito e gratidão eterna, Fernando. Ele enviou. Marina recebeu o e-mail 2 dias depois. Leu, pensou, e pela primeira vez em 3 anos respondeu. Fernando, recebi seu e-mail. Obrigada pelas palavras. Continue mudando. Continue sendo melhor. O mundo precisa de exemplos de transformação tanto quanto precisa de exemplos de resistência. Marina, foi uma troca breve, mas significativa. Ali, naquelas poucas palavras, estava tudo. Perdão? Talvez não completamente. Mas reconhecimento? Sim. Respeito? Também. E esperança? Com certeza. Esperança de que pessoas podem mudar, de que empresas podem melhorar, de que exploração pode acabar, de que dignidade pode vencer. E essa esperança, por menor que seja, é suficiente para continuar lutando. Marina fechou o e-mail, olhou pela janela de casa, viu os meninos brincando no quintal, viu Ricardo preparando almoço na cozinha, viu a vida que tinha reconstruído com as próprias mãos, e sorriu. Tinha valido a pena. Cada lágrima, cada medo, cada dificuldade, tinha valido a pena porque ela tinha provado algo fundamental, que uma pessoa sozinha pode começar uma revolução, que coragem inspira coragem, que justiça, quando buscada de verdade, pode ser alcançada, e que no final, sempre no final, a dignidade vence. Sempre. Anos depois, quando seus filhos cresceram e perguntaram sobre aquela época, Marina contou tudo, sem filtros, sem embelezar, sem mentir. Contou sobre o medo, sobre o desemprego, sobre as dificuldades, mas contou também sobre a vitória, sobre a transformação, sobre o significado de fazer a coisa certa. E seus filhos aprenderam a lição mais importante de todas, que o mundo não muda sozinho, que justiça não cai do céu, que dignidade precisa ser defendida, e que às vezes, tudo que é necessário para começar uma revolução é uma pessoa corajosa dizendo: chega. Marina tinha sido essa pessoa, e sua história, para sempre seria lembrada como o dia em que uma funcionária invisível derrotou um bilionário, não com dinheiro, não com poder, mas com algo muito mais forte, a verdade. E a verdade, no final, sempre prevalece. Poder tem limite. Dinheiro pode comprar luxo, conforto, até influência, mas não compra dignidade, não compra respeito verdadeiro, não compra paz de consciência. Quem explora pode lucrar hoje, mas paga caro amanhã. Quem humilha pode se sentir poderoso por um momento, mas descobre que o verdadeiro poder está em quem resiste, em quem luta, em quem não desiste da própria humanidade. Marina provou que uma pessoa comum pode mudar tudo. Fernando provou que nunca é tarde para mudar. E juntos, sem querer, provaram que transformação é possível quando coragem encontra humildade, quando resistência encontra reconhecimento. A história deles não tem final feliz tradicional, não tem perdão completo, não tem reconciliação de cinema, não tem abraços emocionados, mas tem algo melhor, tem verdade, tem mudança real, tem justiça, ainda que imperfeita, tem dignidade recuperada, e tem esperança de que o mundo pode ser melhor, um dia de cada vez.
uma luta de cada vez, uma pessoa corajosa de cada vez. Se essa história tocou você, se fez você pensar sobre seu próprio trabalho, sobre como você trata as pessoas, ou como é tratado, então a missão está cumprida. Compartilha nos comentários. Você já passou por exploração no trabalho? Já teve que escolher entre dignidade e emprego? E se você é patrão, está tratando suas equipes com respeito? Conta sua história, porque cada história importa, cada voz importa, cada pessoa importa. Vamos construir juntos um mundo onde trabalho dignifica ao invés de destruir, onde sucesso não significa pisar em ninguém, onde todo ser humano é tratado com o respeito que merece. Juntos somos mais fortes. E mudança começa agora com cada um de nós.